Amigas e amigos, estamos começando mais um Opinião de Mulher, o espaço de opinião das mulheres do PSD, sempre trazendo uma mulher extraordinária. Hoje, Ângela Lupo, psicóloga, grande colaboradora do PSD Mulher, que tem um trabalho muito ligado a uma dor, a uma grande dor. Ela é psicóloga e atende no Hospital Pérola Byton. Quem é Ângela Lupo? Eu sou Ângela Lupo, psicóloga formada há 30 anos e nos últimos anos eu estou trabalhando com violência sexual no ambulatório de violência sexual do Pérola Byton. A faixa etária que eu atendo, eu já atendi todas, mas a que eu atendo atualmente é criança de 6 a 12 anos. Sim. Eu tenho uma vasta experiência antes com transtornos alimentares, com psicopatologia, com psicossomática, só que agora o meu foco é violência sexual e a prevenção. Porque depois que a gente começa a trabalhar com violência, que as crianças chegam devastadas, a gente começa a pensar como evitar que elas cheguem dessa forma para a gente. Como é que elas chegam, Ângela? Descreve, se você puder descrever em linhas gerais, qual é a situação psicológica de uma criança que sobreviveu a um ataque sexual? Então, normalmente essa faixa etária que eu atendo, os abusos são intrafamiliares. Intrafamiliar quer dizer que é dentro da família. Então, 90% dos casos são pai, primeiro pai, depois padrasto, depois avô, tio e, por último, desconhecido. Então, o que acontece? A criança passa muito tempo na violência. Esse que é o problema. E como ela passa muito tempo, as sequelas são muito piores. Porque normalmente o pai ou o padrasto, quem está abusando, gera na criança medo, culpa e faz com que ela permaneça no abuso por anos. Por medo. Por medo. Ameaças, ela sofre muitas ameaças. Sim. Vou matar sua mãe, se você contar eu te mato. Coisas que aí entra a violência psicológica, né? Que ela não vem sozinha. O pavor. Sim. Cria o pavor para dominar, para continuar a dominação. Porque se elas contarem, o que acontece? Elas temem que a família se desorganize e realmente desorganiza, porque fica uma parte da família do lado da vítima e a outra do lado do agressor. E quando as pessoas ficam do lado do agressor, a criança se sente revitimizada. Você pode descrever um desses casos em que a parte da família defende o agressor? Como é que isso se dá? Vamos supor, quando é avô. Normalmente a avó não acredita que é o marido dela, fica do lado dele e fica contra a neta. Que louco! E acontece muito isso com padrinho, com madrinha. E aí o que acontece? Uma parte da família fica do lado do agressor. E essa menina, normalmente é menina, mas também tem meninos, ela se sente revitimizada, porque assim, ninguém acredita na palavra dela. São poucas as pessoas que acreditam na violência. Pensam que a criança inventou aquela história? Isso. Que louco. E é difícil para uma criança inventar essa história. Claro. Porque o abuso sexual, a vivência, não faz parte do universo infantil. Né? Então, como que ela vai saber? Quando ela conta, como ela vai saber o que é sexo oral, o que é, se ela não passou por isso? Se alguém não mostrou, se alguém não fez com ela? Né? Porque também o grande erro das pessoas é achar que mostrar pornografia, coagir, fazer outros tipos de abuso sem contato físico não é violência sexual, mas é. Você poderia colocar para nós os vários tipos de violência que são chamados estupro? Sim, coerção, né, coagir a criança, intimidar, esses são abusos sem contato físico. Certo. Mostrar material pornográfico para a criança, fazer se masturbar na frente da criança, tudo isso é abuso não físico. Agora o abuso físico, aí já tem os toques, tem as carícias, só que o que acontece? A criança, como
demora anos para contar, e os agressores eles demoram anos para até ter a conjunção carnal, que é eles vão pegando a confiança da criança até ter a conjunção. Prepara. Eles começam cedo e preparam, né? E os tipos de abuso são com carinhos, né? E as pessoas tendem a achar que os abusos não físicos não são verdadeiros. Quando não há penetração, muita gente acha que não é estupro. As pessoas acham que não é. Inclusive tem outro dado que normalmente nessas crianças o exame do ML dá negativo. Meu Deus. E aí quando dá negativo, normalmente os agressores vêm e falam, ó, tá vendo? Deu negativo, ela tá mentindo. Que horror. Né? E a gente tem que levar em conta a palavra da criança. E ele dá negativo por quê? Porque ele demora para ter a conjunção carnal. Né? Então a gente não tem prova. E como é que você cuida de uma criança dessa, devastada, assim, que está perdida, a própria família não a está apoiando e você sente que ela passou por aquilo tudo que ela está contando? A primeira coisa a gente acolhe, né? A gente acredita na criança, naquela vivência que ela está trazendo, a gente acredita. E assim, uma coisa que eu sempre falo, a culpa não é sua. E assim, normalmente as crianças me desenham, né, e falam que eu sou uma pessoa especial porque eu acreditei e falei que a culpa não era dela. Ah, que lindo. É muito bonito. É muito bonito mesmo. Bonito. Porque tem essa lenda de culpabilizar a mulher que sofreu esse tipo de violência. Tanto que recentemente as chilenas fizeram uma performance em que elas repetem: a culpa não é minha, a culpa é sua, a culpa é sua. Não fui culpada por causa da minha roupa, não fui culpada porque eu estava naquele lugar, a culpa é sempre sua. Todas as violências, elas são fundamentadas no poder que o outro exerce sobre a outra pessoa, que é uma coisificação do outro, é transformar ele em coisa. Em objeto. Em objeto. Então, a violência, todas elas, psicológica, física, sexual, patrimonial, elas estão ligadas ao poder. Relação de poder. Né? A mulher alguém pode mais do que alguém pode mais. Então, quer tirar a vantagem daquela relação. Quer tirar vantagem. E aí, por isso que é outro tema que eu gostaria de falar mais para frente, é sobre feminicídio. Feminicídio. Mas... Porque hoje você está tratando crianças Sim. de 6 a 12 anos. Crianças mesmo, né? Definidas pela lei nacional, a partir de 12 anos já entra na adolescência. Sim. Então você atua com crianças, não na primeira infância, digamos, na segunda infância. E como é a sua relação com as mães das crianças? O que você sente das mães dessas crianças vítimas? Tem muita mãe que também passou por violência e aí elas ficam muito mal, porque elas não perceberam, porque elas não estavam junto naquele momento. Agora, tem mãe que não fica do lado da criança. Que loucura. Tem mãe que acredita que, também você andava de short em casa, você queria que teu pai fizesse o quê? Cabeça colonizada. Porque uma mulher que fala isso é incapaz de sentir uma sensibilidade da filha e de se colocar no lugar da filha, é porque ela tem uma cabeça colonizada pelo machismo, claro. Sim. Ela é uma reprodutora do machismo. Infelizmente, é muito comum. Nós que trabalhamos com mulheres sabemos. O que a gente precisa é desconstruir esse machismo. É verdade. Né? No dia a dia, aos poucos, porque a gente viveu isso. A gente foi criada dessa forma. Então, a gente precisa desconstruir esse machismo. E muitas vezes essas mães também passaram por violência. Também estão passando por violência. Nossa. Dentro de casa. Aí elas não conseguem proteger a filha ou os filhos, porque tem casos que eu atendo que 3 filhos passam por violência. Todos 3 foram abusados? Sim, 2 filhas. Assim, tem filhas. Vários casos que são 2 ou 3 abusados na família. E o pai, você às vezes tem já relação
Com o pai? Não, a gente... Com o abusador, não? A gente não atende abusador, a gente atende a vítima e quem está cuidando dela. Certo. O abusador, não. É caso de polícia. Aí No meu entendimento, é caso de polícia, mas de polícia firme mesmo. Eu considero um dos crimes mais hediondos. Sim. É abuso sexual. A própria adulta, mulher adulta que sofre uma violência sexual, ela nunca esquece. Imagina uma criança. Sim. E adulta também, o que as pessoas acham que não acontece, o estupro dentro de casa, com o marido. Com o marido. Né? Porque acha assim, é marido, que faz parte do machismo, né? É. Marido pode. É. Não, marido não pode. Sexo sem consentimento é estupro. Que coisa terrível. Como é que você se aproximou dessa área, do psicóloga Ângela? Eu trabalhava num CAPS e pedi transferência para o hospital. CAPS, como se sabe, é o Centro de Apoio Psicossocial que foi criado, é da rede municipal, né? Isso. Na rede municipal, foi criado em São Paulo. E aí, na hora de escolher entre oncologia e violência, eu escolhi violência, sem saber se eu ia gostar ou não, e pensei assim, se eu não gostar, eu peço demissão. Certo. E aí, assim, eu agarrei a causa, porque quando você vê o sofrimento das pessoas, das crianças, nossa, aí você fala, não dá, eu tenho que fazer algum trabalho para melhorar isso. E aí, como a gente pega a vítima, eu estou pensando muito em prevenção, por isso que a gente tem feito essas palestras, né, pensando em prevenção. Como psicóloga, uma criança que você atende, que você vê devastada por algo tão pesado que aconteceu na vida dela, você acha que ela tem condição de apagar isso da memória e seguir, ter uma vida considerada normal? Ou você acha que esse drama vai acompanhá-la? Eu acho que ela tem como melhorar bem, mas o drama acompanha. Conviver com a dor. Ela vai ressignificar, vai ter vai mudar o significado daquilo, mas quando vem o assunto, é claro, remete à memória, né? Remete. Eu acho difícil de esquecer. Já convivi tentando ajudar muitas mulheres que sofreram e eu sei que não esquece. A dor é permanente. E criança, a maior dor que eu já vi foi tentar pegar no colo uma criança que sobreviveu a ataque sexual do próprio pai. Ela não quer mais toque com outro ser humano. Ela tem medo de qualquer pessoa. Aquilo me impressionou demais na época da Secretaria do Menor, quando fui secretária do Menor. Eu acho uma dor imensa. Isso é uma coisa devastadora. E traz muitas consequências na vida adulta. Então, depressão, ansiedade, pânico, transtorno borderline, que é aquele cutting das meninas que pessoas se cortam. É que, às vezes ela quer morrer, mas não sabe buscar a morte. As crianças, algumas que eu vi, elas deixavam de falar. Sim. Recusavam comida, recusavam o toque de qualquer pessoa adulta e perdia o brilho do olho. Assim, eu não sou psicóloga, mas entendia que a criança estava buscando a morte, mas só que ela não sabia como buscar a morte. Mas elas sentem nojo do próprio corpo. Que horror. Quer dizer, a pessoa viola, né, os direitos dela e ela que sente nojo do próprio corpo. E às vezes ela, muitas vezes, que é culpada, entre aspas, se sente, né? Porque eu não resisti, porque eu não consegui evitar uma coisa dessa. O que a gente não pode nunca perguntar para uma criança, para uma mulher, qualquer pessoa, para um menino que sofreu violência sexual, você gostou? Putz, por que você não falou antes? Não falou antes porque não conseguiu. Gente, porque sofrer uma segunda violência. Sim. Esse tipo de pergunta. E quem é que pode fazer esse tipo de pergunta? Muita gente. Muita gente. Da família até profissionais. Que tragédia. Então, assim, a gente tem que tomar... Depois que eu comecei a trabalhar com violência, é muito cuidado na hora de falar. Muito cuidado para a gente não reviolentar essa criança, essa mulher, esse adolescente. Aumenta o sofrimento. Porque aí, se você coloca a culpa de novo, ela se trava. Ela não tem apoio. Ela sente que não está tendo apoio. O porquê você não falou antes também, como nesses casos aí que aparecem nas mídias, né? Por que as mulheres foram reclamar depois de não sei quantos anos? Certo. Elas foram reclamar porque elas não conseguiram no momento. É claro. E normalmente quando uma conta,
né, tem efeito dominó. As outras conseguem contar. Isso a gente vê bastante naquele movimento Me Too nos Estados Unidos, quando uma contou, as outras todas falaram, aconteceu comigo também, comigo também. E mais de 60 mulheres apareceram que tinham sido abusadas por aquele personagem famoso. Mas nós estamos no Brasil e você, Ângela, sentiu necessidade de fazer algo da prevenção. Me fala um pouco o que você fez, além da publicação do livro, além de todas as palestras que você dá, como é que você pensa trabalhar a questão da prevenção? O que eu tento também é com as crianças. Com elas mesmas? Com elas mesmas, né? Aquelas que não foram abusadas ainda? Ou com as próprias? Não, com as próprias, porque a tendência a ser reviolentada é grande. Continuar. Eu tento fazer um trabalho com elas, de ter uma pessoa de confiança que elas possam contar. Por quê? Porque se a pessoa passa pelo abuso uma vez, é muito menos pior do que uma pessoa que passa anos. Certo. Então, se a pessoa fez algo diferente, ela tem que contar. Né? É verdade. Outras coisas que a gente fez foram as palestras que eu dei com vocês, né? O livro, que tem um capítulo sobre prevenção da violência sexual. Mostrar nossa, esqueci de dizer, escritora. Estamos aqui com psicóloga, escritora e uma militante da causa da proteção de crianças contra abusos sexuais. Então, fale um pouquinho para nós desse livro. Então, esse livro tem vários capítulos bons, profissionais bons, mas o meu capítulo é sobre prevenção da violência sexual. O que a gente tem que falar para as crianças, tem as faixas etárias, como que a gente educa, porque prevenção sexual não é ensinar a criança a ter relação sexual. Certo. Muito longe disso, né? Nem pode, porque a gente... É claro, né? E aqui explica direitinho como que os pais ou os cuidadores têm que fazer com as crianças. Os educadores também, né? Porque às vezes chega a criança com sofrimento na sala de aula. Eu coloquei a estatística. Você colocou? Aqui. Vamos falar um pouco sobre elas. A estatística. Ó, eu peguei a estatística de 2014 até 2018, tá vendo? Sim. 2014, total de 2.486 casos denunciados. Denunciados. Fora os que a gente não fica sabendo. Isso é o que denunciou, é o que chegou lá, naquele serviço. Naquele serviço. Em 2018 já estava 4.140. Dobrou praticamente. Sim. Que tristeza. E uma coisa interessante o sexo feminino tem 3.688 e o masculino 452. Olha a proporção. Sim, mas os meninos, as pessoas têm muito mais preconceito em estar denunciando, porque vai falar, esse menino é homossexual, né? E o mais interessante, você pode ver que o maior número de casos é de 0 a 11 anos. Nossa Senhora! Quanto menor a criança, menos defesa ela tem. Menos defesa ela tem. Ou seja, aumenta a covardia desse criminoso que comete um crime hediondo. Aqui tem os sinais e sintomas, né, para os pais ficarem atentos. Porque assim, a criança está bem, de repente muda alguma coisa. Tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa, pode não ser um abuso sexual, mas alguma coisa tem. Está acontecendo. Mas criança pode ser. Muito calada, não está certo. Muito quietinha, não está certo. E dá liberdade para a criança falar, né? Porque não ir brava. Tem que ter uma palavra aí que você já usou várias vezes, que é importantíssimo, acolhimento. Né? Acolhimento. Tem que acolher, respeitar, ouvir e identificar. Criança com mancha roxa, para mim, está correndo risco de vida. Tem que saber como que aconteceu aquele machucado. Por que está caladinha? Por que não está saltitante, como todas as crianças saudáveis são? E onde que as pessoas podem encontrar esse livro? Já está nas livrarias? Está nas livrarias, ou se quiser entrar em contato comigo, eu também tenho exemplares. Maravilha! E, Ângela, qual é o seu sonho nessa área? Conta para mim, você que está batalhando tanto como militante, o que você ainda espera conseguir fazer nesta área?
Eu acho que sonhar em acabar, a gente sabe que não vai acabar, né? Mas eu queria que diminuísse muito, que as mulheres se fortificassem e que elas denunciassem. Ah, você falou uma palavra-chave. É. A defesa da criança está na mulher. Sim. Na mulher. Uma mãe forte, com a cabeça liberada, que entenda bem o que é o machismo, ela defende a sua filha, o seu filho. Sim. Tem que quebrar o silêncio. Quebrar o silêncio. Na violência, a gente tem sempre que quebrar o silêncio. Aí procura ajuda, diz que 100, procura conselho tutelar, delegacia da mulher. Tem vários equipamentos de saúde que podem estar... Ou seja, vários locais onde buscar ajuda. Tem. Só que a violência, ela faz com que as pessoas se calem. Então, assim, o que eu queria passar para as pessoas que eu acho muito importante é para quebrar o silêncio. Quebrar o silêncio. O silêncio é cúmplice da violência. Sim. Eu também concordo com isso. Sim. Tem que falar, mas para a mulher falar, ela tem que ser trabalhada. Sim. Muitas pessoas chegam para você e não conseguem, tem muita mulher que não consegue falar. Não pode naturalizar a violência. É verdade. Ela não pode ser considerada como uma coisa normal. Ela não é normal. Tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda. A pessoa que sofre violência, eu não sou psicóloga, você poderia confirmar isso para mim. A pessoa que sofre violência, ela se sente sem forças para reagir. Porque mexe na autoestima. Ela não consegue reagir. Ela já não sozinha. tem, por isso que ela é escolhida. Então me já conte. é uma... Me conte, eu achei interessante. Porque o que eles fazem? A mulher que sofre violência, ela já tem uma autoestima mais baixa. Tirando as violências de rua, né? Desses agressores que violentam na rua. Uma menina que viu violência dentro de casa, do pai em relação à mãe, do pai em relação a ela. Essa é uma vítima preferencial? Tem que ser trabalhado porque ou ela repete... Ou ela aceita? Aceita mais, porque fez parte da vida dela, essa violência. Que tristeza. Que coisa triste. A gente tem que desconstruir o machismo. Né? O machismo está nas pequenas coisas. E é sutil, né? E é sutil. Ele é feito para ninguém perceber. É feito para ninguém perceber. E nós temos essa obrigação. Sim. Apontar o que é machismo, falar o que é feminismo. Tem uma moda agora, no Brasil, de falar mal de feminista. Fala que a feminista é feia, que faz coisas sujas no meio da rua. Isso aí é uma campanha contra a feminista. Porque feminista é uma mulher que pensa. Sim. E a mulher que pensa, às vezes, ameaça. Claro. Ameaça alguns homens. Então, nós precisamos chegar nas mulheres e dizer o feminismo é uma luta pacifista. Sim. É uma luta cuja única arma é a palavra. E o machismo mata. Mata até com os dedos, mata com martelada na cabeça, pondo fogo em mulher viva, esganando. É uma coisa horrorosa o machismo. Transforma a mulher, e geralmente as crianças, em propriedade, Sim. em objeto. E essa tem que ser a nossa luta, a luta de todos. E tem muita mulher que eles não matam, mas ela morre em vida, que é a violência psicológica. Conta um pouco para nós, como é essa violência A violência psicológica são várias formas do machismo. Ele humilha, ele repreende, coloca para baixo, e a mulher entra no ciclo da violência. Desvaloriza. E quando aumenta a tensão, aí ele vem e agrada. Que horror! E aí ela fala, quem que é esse homem? Né? Quem que é? Ele é esse que faz todas essas coisas ruins ou ele é aquele maravilhoso que eles se mostram maravilhosos? Depois de espancar, de humilhar, ele vem agradar. Você mereceu, também você não fez isso pra mim. Né? Que horror. Aí depois ainda ele faz ela se sentir culpada. É uma maneira de segurar essa mulher. É uma manipulação. Manipulação para amarrar. Manipulação para amarrar. E a mulher não percebe. Quando ela entra, ela não percebe. Que horror. Ela não percebe e não consegue sair. E precisa procurar ajuda. Até ela entender que precisa de ajuda, porque ela está presa nesse homem. Ele afasta as amigas dela? Sim, que é também uma forma de mantê-la na relação.
Se ele deixa ela sozinha, ela vai depender só dele. Só dele. É isso que ele quer. É isso que ele quer. A mente dele é doentia. É pensado. É tudo pensado. Calculado. Sim. Ninguém acredita que é pensado, mas é pensado. Mas ele é um doente mental ou não? Normalmente são pessoas com transtorno de personalidade, né? Transtorno de personalidade. Ele mantém a mulher ligada a ele, dependente dele, inclusive. Normalmente são pessoas que passaram por sofrimentos também, na infância, falta de cuidado da mãe. Mas assim, ninguém merece passar por isso. Claro, pelo amor de Deus. Né? Vai resolver seus problemas de outra forma. Porque é muita violência, né? Eu vejo violência o dia inteiro, né? Que horror! E aí você deve ter pensado nesse livro e em todas as outras formas que você pensa de tentar evitar novos casos. Essa é a questão. Esse é o ponto, de tentar evitar novos casos de violência. Tem mais alguma coisa que queira dizer? Eu agradeço muito, você é sempre maravilhosa. Eu gostaria de lhe dar agora 2 revistas de palestras que você deu para nós, que foram transformadas em revista, por favor. Ai, que bom. E tem aí... E eu quero te dar um livro. Que maravilha! Abusos sexuais, olha, violência contra crianças e adolescentes, uma produção do Espaço Democrático e do PSD Mulher, que tivemos doutora Ângela Lupo e doutora Beatriz. Isso. Você fala sobre o nome dela? Ai, Paskauskas. É difícil. Ela é do Serviço Social lá do ambulatório de violência. Nós temos aqui um manual maravilhoso. E esse, Novos Crimes Sexuais e Violência Psicológica contra a Mulher. 3 mulheres fantásticas, a doutora Mariana, a doutora Daniela e a doutora Ângela Lupo. Deram a honra ao PSD Mulher. Do dia 8 de março de 2019, fizemos um grande encontro com essas 3 especialistas que, quando a mulher está envolvida em termos técnicos, em assuntos técnicos, elas levam a técnica e levam a sensibilidade. Portanto, nós tivemos no 8 de março de 2019 algo extraordinário de conhecimento e como se trata uma questão tão difícil. Nesse livro tem capítulo delas também, tanto da Beatriz como da doutora Mariana. São guerreiras que enfrentam a violência no dia a dia do seu trabalho e que não recuam, não recusam casos e também não recuam da luta. E é por isso que o PSD Mulher as apoia. E nós sentimos também muito apoiadas, nos sentimos muito apoiadas por elas e queremos juntar forças para tentar diminuir essa catástrofe. Porque uma pessoa que sofre fechada dentro de casa e não tem força para reagir, meu Deus do céu, que tragédia, que grande tragédia. Eu quero parabenizá-la pela disposição, pelo trabalho maravilhoso, eu que parabenizo você. Pela força de lutar numa trincheira tão difícil. Uma trincheira em que poucas pessoas têm coragem de ajudar. Eu sei, porque muita gente foge do sofrimento. O PSD Mulher não quer fugir do sofrimento, quer influenciar as suas parlamentares, as suas deputadas, para que quando se depararem com esse tipo de assunto, estejam preparadas para criarem leis e criarem serviços que possam colaborar com crianças, com mulheres que sofrem, com vítimas dessa tragédia. Muito obrigada. Disponha sempre deste espaço que é do PSD Mulher, opinião do PSD Mulher. Muito obrigada, Ângela. Obrigada. Muito obrigada.